Ele era bonito, carismático e inteligente. Um homem capaz de encantar com o olhar e convencer com as palavras. Ted Bundy parecia o retrato do sucesso. Um estudante exemplar, político em ascensão, o tipo de pessoa em quem todos confiavam. Mas por trás do sorriso existia algo sombrio, algo que ninguém imaginava. Por dentro, Bundy escondia um abismo, uma mente fria, manipuladora, que enxergava as pessoas não como seres humanos, mas como objetos. Ele não matava por necessidade, nem por impulso. Matava por prazer, por controle, pela sensação de poder absoluto sobre outra vida. Durante os anos 70, mulheres começaram a desaparecer misteriosamente em Washington, Utah, Oregon e Colorado. Jovens com o mesmo perfil. Cabelos longos repartidos ao meio, estudantes, gentis. Todas confiavam facilmente. E todas tinham algo em comum. O último homem visto com elas era um sujeito bonito, de braço engessado, que se apresentava como Ted. Bundy usava seu charme como arma. Fingindo estar ferido, pedia ajuda para carregar livros, malas ou pranchas até o carro. Quando a vítima se aproximava, ele a atingia violentamente e a levava embora. Em poucos minutos, o homem educado se transformava em um predador. Seu padrão era claro. Ele caçava mulheres que lembravam uma antiga namorada, alguém que o rejeitou e feriu seu ego. Cada assassinato era uma repetição simbólica dessa rejeição. Bundy não matava pessoas, matava representações, imagens de um trauma que ele jamais superou. E o mais perturbador é que depois dos crimes, ele voltava aos locais dos assassinatos. Ficava ali, observando o silêncio da floresta, revisitando o corpo, conversando com ele. Era a forma doentia que encontrava para se sentir vivo, para reafirmar o controle. Bundy não suportava o abandono. Então, mantinha suas vítimas por perto, mesmo mortas. Anos se passaram até que a polícia começasse a montar o quebra-cabeça. Testemunhas descreviam o mesmo padrão, o mesmo nome. Mas ele era cuidadoso, meticuloso. Ted Bundy parecia inatingível, até que, em 1905, durante uma abordagem de rotina, foi preso. No carro, encontraram algemas, máscaras e ferramentas de tortura. Mesmo assim, ele negou tudo. Com um discurso frio e articulado, manipulava policiais, jornalistas e até psicólogos. Sua inteligência era sua maior arma. Bundy sabia o que as pessoas queriam ouvir e usava isso para virar o jogo. Em uma das entrevistas, um psiquiatra disse: Ted não sente empatia. Ele imita emoções como quem aprende uma peça de teatro, mas por dentro está vazio. Bundy escapou da prisão 2 vezes. A primeira saltando por uma janela. A segunda, escavando um buraco no teto da cela. Era como se o caos seguisse onde ele passava, e cada vez que fugia, o número de vítimas crescia. Em 1978, na Flórida, ele cometeu alguns dos assassinatos mais brutais da sua trajetória. Invadiu uma república estudantil feminina e atacou 4 jovens enquanto dormiam. 2 delas morreram. Foi um massacre. Dias depois, matou novamente, uma menina de apenas 12 anos. Esses crimes selaram seu destino. Quando finalmente foi capturado, Bundy não parecia um assassino. De terno e gravata, sorria para as câmeras, cumprimentava o júri, respondia com ironia aos promotores. Era como se aquele julgamento fosse um espetáculo, e ele, o protagonista. Durante o processo, decidiu dispensar os advogados e se defender sozinho. Cada palavra parecia ensaiada. Bundy não queria apenas provar inocência, queria provar que era mais inteligente que todos. Mas por trás da arrogância havia medo. O medo de perder o controle, de ser esquecido, de deixar de ser o centro das atenções. E foi isso que o destruiu. Anos depois, já no corredor da morte, Ted Bundy começou a confessar. Não por arrependimento, mas como forma de continuar sendo lembrado. Mais de 30 assassinatos. Mas o número real, provavelmente jamais saberemos. Em suas últimas entrevistas, Bundy tentava justificar o injustificável. Falava sobre pornografia, sobre traumas, sobre uma infância difícil, mas nada disso explicava o vazio que ele carregava. A verdade é que Bundy não matou por causa de um gatilho específico. Ele matou porque podia. Porque dentro dele existia uma fome que nada saciava, o desejo de dominação total. Na manhã de 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica. Do lado de fora, centenas de pessoas comemoravam. Alguns levavam cartazes dizendo: "Queimem o demônio!" E enquanto a fumaça se dissipava, muitos ainda se perguntavam:
Como um homem tão comum podia esconder algo tão monstruoso? Ted Bundy foi o retrato mais perigoso do mal. O mal que sorri, que se disfarça, que se mistura entre nós. Porque o verdadeiro terror não está no monstro que se esconde nas sombras, mas naquele que anda à luz do dia, olhando nos nossos olhos, fingindo ser humano.